compartilhar com você um texto que o Senhor falou ao meu coração sobre esses dias, que está no Salmo 103. Salmo de número 103. Nós vamos estar lendo. Eu quero compartilhar com você algumas verdades que o Senhor falou ao meu coração. Amém? Amém. Encontre aí no smartphone, na sua Bíblia, presta na sua Bíblia digital ou aqui na projeção, se assim você estiver acompanhando. Estarei lendo aqui na Bíblia minha, talvez vai mudar alguma palavra aí na tradução, mas diz assim o texto: Bendize, ó minha alma, ao Senhor, tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendiga, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Quem redime a tua vida da perdição e te coroa de amor e de compaixão. Quem enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. O Senhor faz retidão e justiça a todos os oprimidos. Fez notórios seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. Compassivo e piedoso é o Senhor, lento em cólera ou ira e abundante em amor. Não o repreenderá perpetuamente e nem para sempre conservará a sua ira. Não nos tratou segundo os nossos pecados, nem nos retribuiu segundo as nossas iniquidades. Pois quando o céu está elevado acima da terra, melhor dizendo, o céu está elevado acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. Quando está longe o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas repreensões. Como um pai se compadece dos seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Pois Ele conhece a nossa estrutura e se lembra de que somos pó. Quanto aos homens, os seus dias são como a erva, como a flor do campo, assim floresce, passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não se conhece mais. O amor do Senhor, porém, é de eternidade a eternidade, sobre aqueles que o temem, e a tua retidão sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam a sua aliança e sobre os que se lembram dos seus mandamentos para os cumprirem. O Senhor estabeleceu o seu trono no céu e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor, anjos seus, magníficos em poder, que cumpris as suas ordens, que obedeceste a sua voz. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos celestiais. Vós, ministros seus, que executais a sua vontade, bendizei ao Senhor todas as suas obras e em todos os lugares do seu domínio. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Amém. E amém. Este salmo de Davi, entre tantos que ele fez, interessante que eu fiquei pensando que nós, os seres humanos, nós temos facilidade em esquecer. Nós somos um povo esquecido. Nós temos facilidade de esquecer. Na verdade, temos facilidade de esquecer os benefícios que acontecem a nós na vida. Coisas boas, às vezes, a gente esquece. Temos dificuldade de nos esquecer dos malefícios, das coisas ruins. E a gente acaba, às vezes, potencializando aquilo que não deveríamos potencializar. E minimizando aquilo que deveríamos, talvez, exaltar. Nós temos uma tendência humana. Temos dificuldade de nos esquecer das coisas ruins, porém, muitas vezes esquecemos facilmente das coisas boas. Neste salmo, Davi está cantando, e ele não está cantando somente para Deus, mas se você ler o texto, você vai entender que ele está cantando para si mesmo. Ele está cantando para a sua alma. Ele está dizendo: bendize a minha alma ao Senhor. Ele está pregando para si mesmo.
Ele está querendo avivar algo dentro do seu próprio coração, da sua alma, do seu íntimo, que precisava se lembrar de algumas coisas boas para talvez não se perder na caminhada atual onde ele estava. Aqui, ele está cantando para a sua alma, para que ela, a sua alma, não esquecesse do que normalmente talvez ela deveria esquecer. Ele está dizendo: minha alma, se lembra do Senhor. Você lembra dos benefícios que o Senhor te fez. Não se esqueça das coisas, dos benefícios das coisas que Deus te fez. Na vida, constantemente nós precisamos alinhar ou nos realinhar os nossos pensamentos. Principalmente no campo de batalha que é a nossa mente. Para que nos momentos que nós estamos enfrentando, não determine o nosso futuro e principalmente o nosso presente. Mas sim que nós possamos definir a nossa história de vida, a nossa trajetória, tanto o presente quanto o futuro, baseado nos princípios do Senhor. Davi estava falando isso. Tu não defina a minha alma, o meu presente e o meu futuro baseado no teu momento, mas sim naquilo que tu foi beneficiada pela presença do Senhor. Davi nos ensina hoje, através da sua vida e também deste salmo, que a nossa razão, a nossa mente, precisa pregar para a nossa alma. A Bíblia está repleta de advertências para nós lembrar de muitas coisas, para nós não nos esquecer de muitas coisas, e também está repleta de advertências de algumas coisas para nós esquecer. Por exemplo, Filipenses, o apóstolo Paulo escreve de algo que nós precisamos esquecer. Filipenses capítulo 3, versículo 13 e 14. Está aí na projeção para você acompanhar. Irmãos, eu não julgo que eu tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. E ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão adiante de mim, eu prossigo para o alvo. Para quê? Pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo está falando aqui que ele esquecia de tudo aquilo que poderia impedi-lo de ele conquistar e de viver aquilo que estava lhe prometido ali na frente, de conquistar o prêmio da vocação. Ele não estava esquecendo daquilo que era fundamental para a sua alma. Ele não estava deixando para trás, esquecendo das coisas que poderiam incomodá-lo ou até desviá-lo do destino a qual ele estava querendo chegar. Não. Ele estava esquecendo tudo que poderia fazer ele esquecer de que ele não poderia esquecer para chegar onde queria. Parece aí um dobra-língua, mas é isso mesmo. Portanto, eu e você precisamos esquecer tudo que a Bíblia diz que precisamos esquecer, amém? Amém. E precisamos lembrar de tudo que a Bíblia diz que nós devemos lembrar. Por isso precisa o que? Disciplina. O mais intrigante é que normalmente nós esquecemos do que devemos lembrar. Aquilo que nós deveríamos lembrar, nós acabamos esquecendo. E aquilo que nós deveríamos esquecer, nós ficamos lembrando. E eu quero falar hoje, o Espírito Santo fala ao nosso coração sobre o tema da mensagem: lembrando de não esquecer. Isso é mesmo. Se lembre de não esquecer. Nós precisamos lembrar de algumas coisas que este salmo nos ensina, que nós não podemos esquecer. Quando? Todos os nossos dias da vida. É justamente isso que o salmista Davi está falando no Salmo 103, no versículo 2 especificamente. Ele está dizendo: não te esqueças de nenhum só. Mas foram tantos, talvez algum fique extraviado, perdido. Não se esqueça de nenhum, ele está dizendo. Minha alma, não se esqueça de todos os benefícios que o Senhor tem te dado. Precisamos constantemente lembrar a nossa alma, pregando com a nossa mente, pregando para a nossa alma, para o nosso íntimo, para ela não esquecer daquilo que precisa, mas relembrá-la das bênçãos que o Senhor lhe deu. E nós vamos falar aqui sobre alguns verbos, por exemplo, perdoar, curar, redimir, coroar e satisfazer, que estão todos no Salmo 103. Primeira coisa que eu quero falar é sobre o perdão, versículo 3. O que diz aí no versículo 3? Que o salmista Davi, ele mesmo está cantando, pregando para a sua alma, para o seu coração, para o seu íntimo. Ele diz: é Ele, é o Senhor, o seu Deus, que fez o quê? É Ele que perdoa todas as tuas iniquidades. O perdão. Precisamos lembrar a nossa alma, diante das situações da vida, que Deus nos perdoa. Que Deus tem perdão e misericórdia sobre a minha alma.
E nós somos um ser de tricotomia: corpo, alma e espírito. O corpo um dia vai morrer. O espírito, Deus soprou e deu um fôlego de vida. E a alma vive eternamente. Deus perdoa, e Ele é o maior interessado na nossa alma. É o maior interessado naquilo que vive eternamente. Ele não quer que nós vivamos eternamente distantes da sua presença. É interessante que diz assim, que é Ele que perdoa algumas das tuas ofensas, dos teus pecados. É isso que diz o texto? Quantos? Todos. Não, todos que já cometeu, sim, aqueles que já cometemos, sim. Mas este todos está dizendo tanto aqueles que nós já fazemos, como esses que porventura nós estamos fazendo, como aqueles que ainda cometeremos. Ele está todo neste pacote. Ele perdoa nós todos os pecados. Amém. Desde o dia em que conhecemos o pecado e começamos a desobedecer, assim como as crianças vão crescendo, né? Não faz, não mente, e a gente já começa a aprontar e mentir. A gente já começa a pecar. São coisas da humanidade caída, da raiz de Adão ainda. Nós devemos comentar então a natureza deste perdão. Jesus veio ao mundo. Para nós, precisamos lembrar nosso coração e nossa alma diariamente que Jesus veio a este mundo. Ele encarnou, ele virou homem. Ele abriu mão da sua glória, diz Paulo aos Filipenses. Ele não teve por usurpação ser Deus e ser igual a Deus, mas se despiu de toda a sua glória. E agora assumiu em forma humana e veio ser servo. E servir nós até a morte de cruz, que era mais humilhante. Este Deus veio nos servir. Jesus precisou morrer pelos nossos pecados, pois nossos pecados nos afastavam do Pai. Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, diz que todos pecaram e estão destituídos ou separados da glória de Deus. Não existe um justo sobre a humanidade. Todos de igualmente pecaram e se rebelaram contra Deus. E os nossos pecados, eles não são poucos não, eles são bastante. A gente que às vezes imagina que a gente é um pouco melhor do que nós somos, mas a gente é bem malzinho, nós somos bem ruinzinho. Mas Jesus nos ama, e Ele veio morrer por mim e por você. E Ele veio morrer pelos malzinhos e pelos mauzão. Não tem dificuldade, não tem o que o sangue dele não perdoa. Não tem o que você, eu tenhamos feito, ou qualquer pessoa tenha feito, que o sangue de Cristo não possa purificar e dar o direito de vida eterna. Foi preciso algo radical e poderoso, e foi isso que Jesus fez, algo grandioso, um perdão grande. Portanto, o próprio Deus veio, habitou entre nós, removeu nossa culpa, sofreu o nosso castigo que nós merecíamos. O perdão oferecido por Jesus na cruz é suficiente para perdoar nossos pecados de todos os tempos, passado, presente e futuro. Graças a Deus por este perdão. Diante das dificuldades e das necessidades atuais, será que muitas vezes nós não temos que dizer: ei, quieta minha alma, você já foi tão abençoada pelo perdão divino, que a gente às vezes se preocupa com o boleto, que é tão pouquinho, coisa na segunda-feira. Se quiser me ajudar a pagar, eu tenho uns. Brincadeira. A gente não se preocupa. Nós não perdemos às vezes noite de sono por coisas tão menores, sendo que fomos tão abençoados com o poder, com a graça de Jesus, com o perdão. Será que não temos nos esquecido muitas vezes de nos lembrar da obra que Jesus fez por nós? Que nós estávamos sentenciados a viver eternamente longe de Deus, e agora, pela fé em Cristo, nós fomos transportados para o reino do seu Filho amado. Amém. Glória a Deus, o maior transportador, o maior dono de transportador é Jesus. Ganha de todas que tem por aí. Jesus vive transportando gente das trevas para a luz. Glória a Deus. Ele continua fazendo. E nós estamos aqui. Será que as nossas necessidades do momento talvez não estão fazendo a gente até ser ingrato? E nós novamente pecar contra Deus, esquecendo daquilo que não deveríamos esquecer, de todos os benefícios que o Senhor tem nos dado? Que possamos hoje, cada um de nós, pregar para a nossa própria alma, para o nosso próprio coração íntimo, que a obra de Jesus, que Ele fez por ela, pela nossa alma. E certamente assim nós vamos sair daqui com a nossa alma se regozijando no Senhor. Porque Mateus 16, 26, o texto bíblico diz assim:
Pois de que adianta o homem ganhar o mundo todo? De que adianta? E perder a sua vida, ou melhor, outras traduções vai dizer sua alma. Aqui não está falando da vida da terra só de 80, 90, 100 anos. Aqui está falando da vida eterna, da vida contínua. De que adianta perder? Ganhar todo este mundo e perder a sua alma? Ou o que dará o homem em troca da sua alma? O que eu posso fazer para comprar a minha salvação? Tem muita gente que acha que caridade, fazer o bem com as pessoas, e isso não tem nada a ver com salvação. Salvação, biblicamente, somente pela fé em Cristo Jesus, baseado no que Ele fez. Nada que nenhum homem, nenhum ser humano possa fazer, pode se salvar. Ninguém consegue se salvar a si mesmo. Nós somos salvos pela graça, pela fé no Filho de Deus, em Jesus Cristo nosso Senhor. Agora sim, depois de nós sermos regenerados, e agora sermos filhos de Deus, agora nós começamos a manifestar as boas obras, mas não para alcançar salvação, porque nós manifestamos aquilo que nós fomos feitos em Cristo Jesus. O versículo 3 ainda do Salmo, fala de outra verdade. Ele continua na parte B dizendo, e é Ele que sara, ou que cura as tuas enfermidades. Deus veio nos curar, gente. Ele veio trazer cura ao nosso coração, à nossa alma. Ele veio trazer cura. Deus criou o ser humano, o nosso corpo, do pó da terra. Foi Ele que nos fez a sua imagem e semelhança. Gênesis capítulo 2, nós vamos ver a formação do homem e da mulher, do ser humano, a sua imagem e semelhança. Foi Ele que fez, Ele que formou, Ele que deu fôlego de vida, Ele que nos fez. Ele agora pode consertar a sua própria criação. Ele é o Criador. Nenhum de nós poderia talvez sobreviver à própria infância se não tivesse algo incrível na sua própria natureza. A imunidade das crianças é como? Nossa, lá em cima. Tem coisas que já estão implícitas na criação para nós sobrevivermos, para nós chegarmos à idade adulta. O sistema imunológico, o fenômeno dos anticorpos, o processo de reparo e assim por diante. Tantas coisas que tem na vida de crianças, de bebê. Sem dúvida nenhuma, a medicina nos ajuda com a evolução e nos abençoa. Mas, se não for a mão de Deus, ela também chega no limite. Agora a mão de Deus alcança o impossível. Ele continua tendo o seu poder para fazer todas as coisas. Não existe remédios para todos os males do ser humano, mas Deus é poderoso para socorrer em todas as nossas fragilidades. Jeremias 17, 14, o profeta lá no Antigo Testamento ele já dizia: cura-me, Senhor, e eu serei curado. Ou seja, se o Senhor fizer, então eu estarei sendo beneficiado por isso. Salva-me, Senhor, e eu serei salvo, pois tu és aquele que eu louvo. Mateus 9:35. Jesus ia passando por todas as cidades e todos os povoados. Primeiro ele ensinava nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Este mesmo Jesus continua tendo seu poder através do seu evangelho. Terceiro, presta atenção comigo aí, redenção, versículo 4 do Salmo 103. Versículo 4 diz: é Ele quem redime a tua vida da perdição. Ele veio nos dar redenção. O salmista declara aqui, das covas Deus redime a tua vida. Ou seja, esta cova talvez provavelmente era uma referência à morte. Era um tempo difícil que ele estava passando na sua vida. Ele dizia: dali, aonde você estava pronto, prestes a deitar na sepultura, Deus ali ainda te redime. Ele ainda pode mudar a tua vida. Amém. À luz do Novo Testamento, a frase tem uma pregação muito maior. Primeiro, nós somos redimidos das culpas das nossas transgressões, dos nossos pecados, dos nossos erros, das nossas más escolhas. Mas há também uma maneira pela qual nós seremos redimidos futuramente. Em sua carta aos Romanos, Paulo escreve no capítulo 8, versículo 23: nós gememos, agora não somente isso, mas nós mesmos que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente. No nosso interior está o quê? Gemendo. Gemendo por quê? Esperando ansiosamente o que? A adoção como filhos e a redenção do nosso corpo. Aquele que nasceu de novo em Cristo e que está com a sua fé no Senhor, ele já está com uma vontade de partir deste mundo. Pastor, está com vontade de morrer? Se é para estar com Jesus, amém. Aleluia.
Porque neste mundo tem muita coisa boa, mas eu sei que a eternidade com Ele é infinitamente maior e melhor. Por isso que às vezes as pessoas não compreendem. Que parece que o cristão, para ele perde o valor da vida. Sim, nós perdemos o valor dessa vida aqui, porque nós encontramos um valor muito maior numa vida eterna, numa vida futura, que vive para sempre. Nós sabemos que aqui tudo findará um dia, e o próprio Salmo 103 diz: olha, a erva do campo vai passando como o vento. Versículo 15 e 16: quanto ao homem, os seus dias são como a erva, a flor do campo, assim floresce, passando por ela o vento e logo se vai. Nós vamos ter o dia de nascer, há um tempo de morrer, há um tempo de chegada, mas há um tempo de partida. E Ele veio nos redimir, e agora nos dar direito de viver eternamente. De viver eternamente. Agora seremos redimidos das nossas culpas, pecados, transgressões. Mas agora, no versículo 8 de Romanos que nós lemos, diz que nós estamos aguardando intensamente ou ansiosamente no nosso íntimo deixar essa vida para viver com Cristo. Amém. Claro que aqui está falando é uma alusão à ressurreição que vai acontecer do corpo humano, da forma que nós venceremos finalmente a morte, que será o último inimigo a ser vencido na volta de Cristo. Todas as dores e doenças estarão e já estão com seus dias contados. Aquilo que talvez nos faz chorar, que nos machuca, nos faz às vezes até passar por dores, estão com data definida de findar. Jesus vai redimir todos os seus discípulos na sua volta. E o apóstolo Paulo continua escrevendo isso na carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 16 e 17. E tem uma promessa extraordinária para os seus discípulos, onde ele diz assim: pois o mesmo Senhor, Filipenses 4, 16 e 17, pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Tessalonicenses, perdão. Oh, glória. 1 Tessalonicenses, igreja de Tessalônica, 4, 16 e 17. Amém? Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois quem? Pois nós, que estivermos vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens. Amém. E então, o encontro do noivo com a igreja será. Lembra do louvor que a gente canta, né? Glória a Deus, que dia lindo! Por quê? Porque vai ter um encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos com Ele para sempre. Para sempre com o Senhor. E eis que a primeira terra, as primeiras coisas já passaram, e agora tudo se fez novo. Novos céus e nova terra. Novo lugar para os filhos de Deus. Ao cristão, essas verdades precisam estar bem impregnadas na nossa alma. Caso contrário, logo ela murmurará. Ela vai se esquecer daquilo que não pode se esquecer. Quarto e penúltimo, versículo 4 ainda do Salmo 103, vai falar sobre coroação. É Ele que te coroa. Diz ali: Ele te coroa de amor e de compaixão. Coroação. Os benefícios assim descritos como uma glória futura, um prêmio, algo glorioso que Ele espera a vida dos seus discípulos, dos discípulos de Cristo, e que enfeita a nossa cabeça. Vai ter algo na nossa cabeça, irmãos. O termo aqui está usando talvez uma metáfora, pode ser, mas está falando de uma recompensa. Interessante que o Apocalipse diz que as ruas do céu são de ouro, que a gente vai andar pelas ruas de ouro. E eu fiquei pensando esses dias, digo, por que o ouro está lá e a gente está pisando em cima? E o Espírito Santo falou no meu coração: é que aquilo que corrompe os homens lá não serve mais para nada, a não ser para nós pisar em cima. Porque lá tem outros valores. Tem outros valores. Lá vai ser um enfeite, onde a gente vai andar por cima. Jesus agora nos deu o seu perdão, e agora está reservado a mim e a você, aqueles que creem, a coroa da justiça. É isso que Paulo escreve a Timóteo, 2 Timóteo 4, versículo 8. Paulo escrevendo para Timóteo, um jovem pastor, missionário, ele diz assim: ó, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, vai me dar naquele dia. E ele vai dar só a Paulo? Claro que não, e não somente a mim, está dizendo, mas a quem? A todos. O Senhor prometeu a todos os que o amam.
existe uma recompensa, uma coroa para mim e para você. Uma coroa, a coroa da justiça. Também tem a coroa da vida, que o apóstolo Tiago escreve. O apóstolo Tiago escreve isso na sua primeira carta. Ou melhor, ele só tem uma, mas capítulo 1, versículo 12. Diz assim: bem-aventurado. Bem-aventurado, ou seja, mais que feliz é o homem, a pessoa que suporta a provação, porque depois de ter passado pela prova, o que acontece é receberá a coroa da vida. Glória a Deus. Que o Senhor prometeu a quem? Aqueles que eu amo. Você está pegando que sempre tem o amor, sempre tem o sentimento, a intenção, o relacionamento. E o apóstolo Pedro confirma essa grande verdade, sim, na sua primeira carta, capítulo 5, versículo 4, aonde diz que nós também teremos a coroa de glória. E quando se manifestar o sumo pastor, que é Jesus, então recebereis a imperecível coroa de glória. Aqui está uma expressão máxima da bondade e da compaixão de Deus, prometida a mim e a você, e que nós não podemos esquecer. Precisamos lembrar diariamente a nossa alma que existe recompensas, de saber todos os benefícios que Deus já nos deu, através da nossa fé em Cristo Jesus. E isso nos ajudará a nós vencermos as dificuldades do momento e as coisas pequenas. E o quinto ponto que eu quero encerrar, diz no versículo 5 do Salmo 103. É Ele que enche a tua boca de bens, de sorte que a tua mocidade se renova como a águia. Aqui está falando sobre satisfação. A vida passa, nós vamos envelhecer e teremos que encarar a morte logo, logo, de frente a frente. Sem dúvida é uma das realidades mais difíceis que a humanidade enfrenta. Basta nós olharmos para muitos textos bíblicos onde personagens enfrentaram e deixam sentimentos e pessoas. Nós sabemos que não é fácil. Mas agora nós olhamos para as promessas e para aquilo que Jesus fez por mim e por você, podemos ter esperança. Já não podemos mais enfrentar de qualquer forma, não, vamos enfrentar com esperança. Temos perspectiva, sim, os benefícios que Deus nos dá. Podemos agora, sim, continuar vivendo, não mais como cristãos talvez murmurentos, rabugentos, mas não, esperançosos, felizes, porque nós sabemos bem daquilo que temos para a nossa alma, para o nosso coração. Vamos continuar vivendo gratos, mesmo diante das dificuldades da vida, mesmo diante dos problemas. Nada melhor do que nós enfrentar todos os dias a realidade da vida, mas com o coração cheio de gratidão a Deus, de gratidão a Cristo, pelos benefícios que Ele já nos deu, pelos benefícios que Ele fez para a nossa alma, e assim abraçarmos todos os dias, e principalmente a eternidade, com uma expectativa naquilo que Jesus nos prometeu. Amém? Amém. Quero orar contigo. Você coloca de pé assim, se você puder. Lembre de não esquecer. Amém? Lembre de não esquecer. De não esquecer o quê? Do perdão que você tem disponível para a tua vida, da cura, da redenção, da coroação, e assim viva com satisfação. Pastor, que é errado então a gente orar e pedir a ajuda de Deus? Não estou falando isso. Biblicamente, pelo contrário, Jesus disse: peçam e vocês recebem. Só que sempre precisa ter uma ótica correta nas coisas. A gente não pode ser interesseiro. Você gosta de amigos interesseiros? Ninguém gosta. Deus também, Ele acaba não tendo muito prazer nos interesseiros, que é aquilo que só vai até Ele quando tem algo para pedir. Ontem à noite a gente estava orando, umas horas da madrugada, eu estava sentindo a presença de Deus, e eu disse: Senhor, eu nem quero pedir nada. Eu tenho tanto benefício, eu tenho tanta coisa que o Senhor já me deu, eu nem tenho coragem de ter que pedir alguma coisa. Eu só tenho um pedido, que é a tua presença não se afaste da minha vida. Sem a tua presença não quero andar, Senhor. Me mate antes, me leve antes. Essa tua presença é indispensável. O restante nós vamos organizando. O Senhor estando comigo, nós vamos organizando. Quero convidar você a orar nessa noite, você pregar para a tua alma. Como está a tua alma nessa noite? Que não seja eu o pregador, mas que seja você mesmo pregando para ti. A tua mente pregando para o teu coração. Feche teus olhos, vamos orar. Como nós chegamos aqui nessa noite, como a nossa alma chegou aqui. Você precisa de perdão? Está sentindo culpa? Fale a Ele: Senhor, me perdoa.
purifica com teu sangue, me limpa, e então verdadeiramente serei limpo. Se eu estou triste, então venha com a tua alegria sobre mim, Senhor. Se tu vir com a minha alegria, com a tua alegria sobre mim, então eu serei alegre. Senhor, estou precisando da tua cura, venha com a tua cura sobre mim, Senhor, me ajuda a enfrentar esses tempos difíceis. Senhor, eu preciso, eu aguardo a redenção, a coroação, e eu quero viver com satisfação. Sim, faça disso a tua oração, faça isso a tua pregação para ti mesmo, faça isso o motivo e o rumo para você andar e trilhar e viver com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, aqui está o teu povo nessa noite, que o Senhor mesmo atraiu e congregou neste lugar. Porque nós pensamos muitas vezes que nós que te escolhemos ou que decidimos. Não. Senhor, se não fosse tu nos encontrar. E o Senhor não está interessado em nada a não ser em toda a nossa vida. E muito mais do que na nossa vida aqui na terra. O Senhor está interessado na nossa vida eterna. O Senhor veio trazer alívio e descanso para as nossas almas. Veio trazer perdão. Veio trazer aquilo que nós não conseguiríamos fazer sozinhos. E nós reconhecemos isso nessa noite. E queremos aqui, assim como o salmista Davi, declarar publicamente: bendize a minha alma ao Senhor. Não se esqueça dos seus benefícios. Não se esqueça do que o Senhor já tem feito. Não se esqueça das promessas que Ele tem feito. Não se esqueça pelo caminho que Ele está te mostrando para você andar. Senhor, vale os corações dos teus filhos aqui, Senhor, nessa noite. Espírito Santo, tu és aquele que está aqui, que reina, que governa, que traz a revelação, entendimento e compreensão da tua palavra. É o Senhor que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. Nos conserte nessa noite, Pai, de dentro para fora. Nos aprume segundo o céu, em nome de Jesus. Senhor, nos ajuda, Pai. Muda os nossos corações, Senhor. Muda a nossa mente, Senhor. Alinha os nossos pensamentos com os teus. Nos ajuda, Senhor, a nós não esquecer dos teus benefícios, das tuas promessas. Nos ajuda, Senhor, assim como foi o teu filho e teu servo Davi pregando a si mesmo. Minha alma, não se esqueça. Não se esqueça de tudo que o Senhor já fez. Obrigado, Pai, pelas mudanças, pela tua mão estendida, pelas transformações, pela libertação, mas principalmente pela vida e pela vida abundante que tu tem. O meu desejo é que isso também seja uma realidade sobre a vida dos meus irmãos, Pai. E que nessa noite todos sejam encharcados com o teu amor, sejam inundados com a presença do teu Espírito neste lugar, Senhor, com a tua palavra que é poderosa, que a tua palavra que tem o poder de mudar de dentro para fora o coração do homem, de nos mudar de destino, de nos arrancar de uma vida talvez sem perspectiva, expectativas, mas colocar nós no caminho da eternidade, nos chamar para uma aventura contigo. E é isso que nós queremos andar, viver com o Senhor, todos os dias, em nome de Jesus. Talvez tem pessoas que estão aqui que precisam de perdão, precisam de cura. Senhor, tu podes se revelar a esses corações. Tu és aquele que fortalece o cansado, que levanta o caído. Senhor, em nome de Jesus, que leva alegria àquele coração triste. Nós oramos, Senhor, e que assim a tua boa palavra, que é poderosa, continue agindo no nosso coração, em nome de Jesus.